O conhecimento acerca do temperamento corresponde a um significativo passo no que diz respeito ao autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento senão um primeiro passo, a primeira graça que Deus concede àqueles que dele se aproximam? É isso que diz Santa Teresa de Jesus, fomentando, nos motivando a uma vida interior. A todos nós que de diferentes formas correspondemos, desenvolvemos as nossas funções neste mundo, mas nos espelhamos em São Francisco que brada: Senhor, quem és tu e quem sou eu? São questionamentos comuns que em diferentes proporções já chegaram a cada um de nós e que podem ter relação com a realidade dos nossos temperamentos. Por isso, eu lhe convido a nos acompanhar nessa sequência em que teremos conversas sobre os 4 temperamentos humanos. Eu sou Maria Luísa, membro da comunidade católica Shalom, sou psicóloga clínica com formação em logoterapia e análise existencial. E esses momentos em que teremos para conversar sobre temperamento, não temos a pretensão de exaurir o tema, não, mas de iluminar o nosso conhecimento acerca deste que é componente da nossa personalidade. Isso porque nós somos convidados a crescer em maturidade, crescer em habilidade nos nossos relacionamentos, uma vez que nós podemos contar não só, mas a partir do nosso conhecimento, nós podemos também nos expor à ação do Espírito, à ação da graça. Uma vez que a graça ela não destrói, mas ela supõe a natureza, nós podemos ter a nossa natureza aperfeiçoada à medida que nós a conhecemos, à medida que livremente nós a dispomos à ação da graça. E aí nós podemos definir temperamento como um conjunto de tendência, de comportamento, de reações com base na nossa constituição fisiológica, natural. Todos nós nascemos com um temperamento, né? Não é possível mudar o seu temperamento, mas apesar de permanente, todo temperamento é passível de uma boa educação, isso é, de modificações secundárias. Existe uma fundamentação teórica remota que data lá do século IV a.C., quando Hipócrates ele vai estruturar a compreensão de que existem 4 temperamentos. Este pensamento foi amadurecido, melhor elaborado, incorporado pelo pensamento cristão e será a base para a nossa conversa. Apesar de hoje a ciência, a psicologia moderna se contradizer em vários momentos sobre o conhecimento acerca do temperamento humano, nós constatamos desde a primeira infância, de maneira inata, nós nascemos com um conjunto de comportamentos que nos fazem ter uma tendência a determinadas reações. Isso significa que é um padrão, um conjunto de padrões de respostas nossas, que tem a sua base fisiológica, que tem a sua origem inata em nós. Hoje, nós nos deteremos no temperamento colérico. E para introduzir este primeiro temperamento, eu vou me valer de palavras poéticas da psicóloga Rebeca Ataide. Ela vai dar voz a uma pessoa que tem esse temperamento. Ela diz: se eu pudesse desenhar a minha vida em um elemento, certamente seria o fogo. Em alguns momentos fui apenas uma faísca que ajudava os outros a ascenderem para os seus ideais, mas não avançava em mim mesmo. Mas também fui labareda ardente, que se expandia rapidamente e, por vezes, sem perceber, queimava os que andavam, os que estavam por perto. Muito provavelmente você, colérico, se identificou com essas palavras, com essa descrição. Isso porque a pessoa com este temperamento tem em si naturalmente uma considerável energia para desempenhar suas atividades e desempenhá-las bem, com tenacidade, com perseverança. Isso porque as pessoas
com o temperamento colérico costumam ter foco, meta e objetividade. Essas pessoas, na verdade, elas não deixam para amanhã o que elas podem fazer hoje, né? E são bem mais práticas do que teóricas. A inatividade chega a ser repugnante para uma pessoa colérica. E uma vez que elas tenham encontrado um trabalho, um projeto, elas se dedicam imediatamente, né? Com uma concentração invejável, inclusive. Consequentemente, esse temperamento produz muitos líderes, muitos superiores, né? De fato, o temperamento colérico corresponde ao temperamento do governo, da administração, isso em sua maioria. Porque apesar de nós constatarmos e estudarmos esse conjunto de características de cada temperamento, nós não vamos conseguir enquadrar e nem temos o objetivo de condicionar, né? Existe o determinar a pessoa que se encaixe, que se encontre dentro dessa realidade, desse temperamento. Mas é bem comum que as pessoas de temperamento colérico em seus relacionamentos sejam bastante extrovertidas, espontâneas, abertas mesmo, abertas a todos os estímulos emocionais que lhes cercam. Inclusive, as impressões emocionais nas pessoas coléricas costumam ser profundas e duradouras. E aí eu vou remeter a este exemplo, em figura de linguagem mesmo, em um grupo de crianças, a pessoa colérica vai ser aquele coleguinha que vai ter a ideia de qual brincadeira vai ser encarada por todo o grupo. E caso a brincadeira chegue ao fim, ele vai inventar uma nova brincadeira com aquela firmeza que vai conduzir o grupo a realizar aquela brincadeira proposta por ele. Bom, né? Nós vamos então conseguir delinear algumas qualidades da pessoa colérica. Dentre elas, uma grande energia em uma atividade, um intelecto afiado, uma inteligência bem considerável, uma vontade forte e resoluta, a gente está falando de uma objetividade, boa concentração e uma constância em tudo aquilo que vai desempenhar. Estas são características desse temperamento. Não obstante, essas mesmas inclinações resultam para a pessoa colérica, inclusive na etimologia da palavra, né, da cólera, da ira, um temperamento muito ativo para a rigidez, para a raiva, para a inflexibilidade. Se as pessoas coléricas encontram resistência diante delas, elas podem facilmente se tornar violentas, cruéis, arrogantes, né, de modo a tender à vingança também, tender a culpar os outros, não lidam bem com a possibilidade de serem derrotadas, vencidas, digamos assim. Elas são facilmente também ambiciosas e procuram sua própria glória. Nós estamos falando de um orgulho também que a pessoa colérica tem tendência, né? Algumas vezes a pessoa colérica, inclusive, pode teimar em fazer hoje o que ela deveria deixar para executar amanhã. Isso significa que lhes falta sensibilidade, que lhes faltam cautela, inclusive emocional, né? Lhes falta delicadeza com o sentimento dos outros e, portanto, carece mesmo de uma habilidade nas relações humanas. Suas paixões costumam ser muito fortes e impetuosas, de modo a sufocar emoções mais ternas, como a compreensão que existe em pessoas com emoções e paixões mais calmas. Como elas têm febre por atividade e ânsia, né, por resolução, não costumam ter paciência com o ritmo dos outros, com o acontecimento natural das coisas, digamos assim. E aí apresentam mesmo, em determinadas situações, um egoísmo, uma rigidez no sentido de permanecerem como centro das coisas.
tem uma dificuldade inerente ao pedido de perdão por ter dificuldade de reconhecer-se errado. Assim como existe uma dificuldade em se submeter, fazer-se obediente a seus superiores. Isso às vezes com boa intenção de executar ali aquilo que tinha sido planejado, aquilo que tinha sido galgado, mas implica em dificuldades também. A pessoa com esse temperamento costuma se encontrar facilmente em discussões que podem ser bem explosivas, né? É evidente a partir de tudo isso que se a pessoa colérica se decidisse perseguir um caminho guiado por valores negativos, não há extensão, não há limites para realizar os propósitos dela, né? Se não houver valores muito bem formados, há assim uma projeção de si sem limites. Embora, né, existam na pessoa colérica todos esses fortes movimentos, uma vez que se tenha vencido essas más inclinações, a pessoa colérica, por ser muito resoluta e muito constante, ela tem também uma aquisição muito constante de virtudes, né? Muito consistente, na verdade, de virtudes. E este temperamento, ele pode produzir ou grandes santos ou grandes pecadores, né? Tudo com muita intensidade, com muita tenacidade. Enquanto todos os temperamentos podem ser usados como material para a santidade, parece que o temperamento colérico é o que, em números, né, são os que produzem mais santos, pelo menos os santos canonizados. A maioria dos santos possuem esse temperamento. Curioso, né? Alguns exemplos são São Jerônimo, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales e São Paulo, o apóstolo. Nós podemos reconhecer todas essas características aqui expostas do temperamento colérico na pessoa de Paulo, né? Quando ele diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho, com muita tenacidade. E aí nós vemos a perseverança dele após uma conversão, porque antes da conversão ele também expressava essa tenacidade, mas de uma maneira totalmente oposta, né? E aí ele, após a experiência dele com a pessoa de Jesus, ele vai perseverar no amor, perseverar no anúncio de maneira incansável. Quem de nós não já fomos alcançados pelas cartas de São Paulo, né? Nós nos beneficiamos pela santidade de um homem com este temperamento, que submeteu-se, apesar de colérico, se submeteu à ação da graça. Outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é o exemplo de São Francisco de Sales. Ele é conhecido como o Santo da Ternura. E olha que curioso, após a sua morte foi encontrado por debaixo de sua escrivaninha marcas de unha, onde ele descarregava ali toda a ira em alguns momentos de reação de raiva, para poder comportar-se de maneira mais contida nos seus relacionamentos. Não há, de fato, inclinação do nosso temperamento que não possa ser vencido e que não possa resultar em virtude, digamos assim. Então, a pessoa colérica é necessário o controle, o que nós podemos chamar de autodomínio, e também um bom direcionamento. É necessário manter-se sob as rédeas do autodomínio e não agir com precipitação, com tanta pressa, né? Acima de tudo, as pessoas coléricas devem cultivar uma verdadeira humildade, né? Tentar trabalhar em si a paciência e a caridade, para se deter ali aos mais lentos, aos que não são tão igualmente instruídos, né? Para não humilhar nem embaraçar os demais. É bom também procurar não exercer sempre essa superioridade que é tão nata, né, na pessoa colérica, e também tentar crescer na ternura e na compreensão. Em uma palavra, elas devem tentar sair de si mesmas para manifestar um amor generoso e assim canalizar, bem direcionar
toda a sua energia, toda a sua habilidade, que é inquestionável. E aí, com todas essas características, nós vamos poder conviver melhor com pessoas que têm esse temperamento. Isso porque essas inclinações vão ser muito vívidas, vão ser muito presentes em todas as atividades realizadas. E se não bem aproveitadas, se muito questionadas, se muito provocadas, elas vão, no lugar de serem aprimoradas, elas vão fazer a pessoa sucumbir mesmo, né? Mas enquanto nós, que podemos possuir esse temperamento, mas também podemos conviver com pessoas que tenham esse temperamento, nós podemos nos auxiliar a esse aprimoramento. Eu gostaria de, assim como nós iniciamos, finalizar com as palavras da Rebeca, quando ela fala, se passasse, ela dá voz de novo, né, à pessoa colérica, dizendo, se passasse a minha vida toda assim, certamente devastaria a tantos pelo caminho como um incêndio que se alastra e destrói florestas, mas algo acendeu dentro de mim. Como o fogo, quero alcançar as alturas, aquecer os corações frios, assar os alimentos crus. Quero limpar as impurezas, ajudar a forjar o ouro. Que minha verdade, ao invés de destruir cidades, construa pontes. Quero ser a brasa que aquece, que ilumina os corações, a tocha que vai à frente, conduzindo a todos os que encontrar pelo caminho. Sei que haverá um risco nisso, mas não me importo em me arriscar. Espero que seja favorável todo esse conhecimento à nossa santificação. Até mais!